Prova da FUVEST. Boa tarde, Guilherme Pierangeli. Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde, ouvintes do Estúdio CBN. Eu converso agora com o Wander Azanha, que é diretor do curso pré-vestibular da Oficina do Estudante. Boa tarde, Wander. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? É um prazer falar com vocês. Tudo tranquilo, e a gente espera que esteja tranquilo também para os vestibulandos, né? A gente vai falar da FUVEST. Primeiramente, como que é o formato da FUVEST? Qual que é a diferença para outros vestibulares? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, a FUVEST, ela, na primeira fase, tem 90 questões, muito parecido com a Unesp, apesar de terem maneiras de serem cobradas as questões um pouquinho diferente, mas também 90 questões como a Unesp. Diferente do Enem, que tem 180, e a Unicamp 72, a FUVEST usa 90 questões testes para essa primeira fase de A a E. E tem redação ou não? Não, só na segunda fase. Na primeira fase não tem redação. Então eles fazem 90 questões com testes sem redação. E quanto ao nível de dificuldade, né? A gente tem os vestibulandos vindo aí da Unicamp, da primeira fase da Unicamp, do Enem, que foram 2 dias, né? 2 finais de semana, da Unesp, e agora vai para a FUVEST. O vestibular da FUVEST, ele é mais difícil que os outros ou isso varia? Como que é? Isso varia, na verdade, mas no geral, a FUVEST, comparado, por exemplo, com a Unicamp, é uma maneira mais rebuscada de fazer a questão. Se você olhar para a Unicamp, a questão está mais limpa. Ela tem um texto mais redondinho e a pergunta na sequência. Às vezes a FUVEST coloca a pergunta no meio do texto e rebusca esse texto, ele deixa mais difícil para o aluno ler. Isso complica um pouco a vida dele. E, no geral, as questões, elas podem ser mais difíceis do que a Unicamp, por exemplo? Sim, podem ser mais difíceis. Se comparar com a Unesp, teoricamente serão mais difíceis mesmo. O que acontece com a FUVEST é que, às vezes, ela complica uma disciplina. Então, por exemplo, ela complica a física, isso já aconteceu. No outro ano, complica matemática, isso também já aconteceu. Então, varia muito o nível de questão de ano para ano. Mas, no geral, as questões da FUVEST são mais difíceis de serem feitas do que as questões da Unicamp, por exemplo. Isso pode até aumentar o tempo que o vestibulando leva para fazer a prova, né? Porque às vezes vai ter que ler 2, 3 vezes aquele enunciado para responder a questão, né? Exato, Guilherme. Então, a gente aconselha o aluno a ler com assertividade e, se possível, apenas uma vez, anotando os dados. É importante que ele faça isso, para não ter que voltar ao texto de novo, porque como o texto geralmente é rebuscado e longo, ele vai ter que voltar, ele vai perder muito tempo. Lembrando que ele tem 3 minutos, em média, para fazer cada questão. Como cada questão vale 1 ponto, ele, se achar que está difícil, pule a questão, porque a questão fácil e a difícil vale a mesma coisa para ele. Então, começou a complicar a vida, pule a questão. Mas, Guilherme, marque as questões que você pulou, para a hora que você poder voltar com tranquilidade, senão ele fica maluco e não sabe qual questão que ele pulou. Então, marcar é importante. E quanto ao conteúdo, o que deve cair, o que a gente pode trazer de dica aí para quem vai prestar o vestibular? A FUVEST ela é uma prova muito bem feita. Então, 90 questões, pode cair qualquer coisa. Mas, no geral, falando de física, que é até a minha disciplina, ela pode cobrar temas como cinemática, ótica, temas atuais do tipo Oppenheimer, o filme Oppenheimer. Cobrar, por exemplo, física moderna. Na parte de história, geografia, com certeza ela vai cobrar temas atuais, como tema indígena, mulheres, racismo. Então, isso com certeza vai cair. Conflitos, no caso de geografia. Então, isso pode cair para eles. Então, é uma prova muito bem feita, redonda, ela é atualizada. Então, pode cobrar temas atuais. O vestibulando pode esperar isso com certeza. E quais as dicas que você pode dar para quem vai fazer o vestibular, né? É bom estudar até na véspera ou dar um tempo para o cérebro, dar uma descansada? E no dia da prova, quais as medidas a serem tomadas? Lembrando que eles estão na 4ª prova principal deles, né? Fizeram o Unicamp, fizeram o Enem 2 domingos, fizeram o Unesp, né, na quarta-feira, e estão cansados. A minha dica é, o que estudou, estudou. Não dá para estudar mais. Ai, Wander, eu fico nervoso. Eu quero, pelo menos, dar uma depurada em alguma coisa, uma lapidada em alguma coisa. Ok, fazer isso durante o dia de hoje. Mas amanhã é descansar. E tentar, Guilherme, não mexer na rotina. Porque se ele for dormir muito mais cedo do que o normal, ele vai acordar de madrugada e não vai conseguir dormir mais. Então, tentar, na medida possível, manter uma rotina de sono, de descanso e de alimentação. E no dia,
separar os documentos que ele tem que levar, a caneta preta ou azul, que a FUVEST aceita azul, diferente das outras, é bom que ele separe tudo isso antes. E, pelo amor de Deus, veja o local de prova com tranquilidade. Se possível hoje, e se der, vá até o local de prova para verificar possíveis rotas de destino que ele possa ter que trocar se acontecer alguma coisa no caminho. Então, se preparar para isso. Chegar antes na prova. O portão abre ao meio-dia. Chegue antes. Entre, verifique a sua sala, para que você não fique nervoso na hora. A prova já é um estresse. Não transforme isso num estresse maior. Tá certo. Então, Wander Azanha, diretor do curso pré-vestibular da Oficina do Estudante, muito obrigado por nos atender e trazer essas dicas aos vestibulandos que acompanham a CBN Campinas. Obrigado, foi um prazer e queria deixar só um toque. Vocês já estudaram o que tem que estudar. Vocês vão arrebentar essa prova, tenho certeza. Boa prova para todo mundo. Beijão, valeu. Guarias, eu volto com você. Obrigado, Guilherme.